Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Guará desta sexta-feira, 15 de maio de 2020. Feriado estadual da adesão do Maranhão à independência. Quem estudou história e conhece um pouco a sistemática dos feriados, sabe que a adesão do Maranhão à independência é comemorada em 28 de julho. Mas diante de um quadro de pouca produtividade por conta do novo coronavírus, você ter feriados nos próximos meses, quando tudo deve voltar ao normal, acaba sendo um dia a menos. Daí, a medida tomada pelo governo do estado de antecipar o feriado. Na minha opinião, medida acertada. Afinal, estamos com quase 2 meses em que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 no Maranhão. Você lembra quando foi? Dia 20 de março. Desde então, os casos aumentaram, principalmente na ilha, e levaram a uma mudança drástica de comportamento. Escolas e faculdades foram as primeiras atingidas, com as aulas presenciais sendo suspensas. As instituições que podem estão fazendo aulas online, mas nem todo mundo consegue ter esse mesmo acesso. Depois, o comércio foi atingido. Shopping centers fecharam as portas e, assim, uma das principais opções de lazer e compras do cidadão não tem sido frequentado. Em compensação, aumentou e muito o número de pessoas nas unidades de saúde, sejam elas privadas ou públicas. As emergências foram sendo tomadas por pessoas com sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo. Em casos mais graves, a falta de ar. E assim, a doença foi se espalhando pela cidade, de bairro em bairro, de rua em rua. Chegou aos municípios vizinhos e, em um mês, a grande ilha de São Luís estava no sentido literal da palavra ilhada. Diminuiu a circulação de pessoas, mesmo algumas sendo insistentes em não respeitar o isolamento social, e depois veio o lockdown. Mas é preciso reconhecer também que muita gente se conscientizou e tomou a sábia decisão de ficar em casa. Foram elas que ajudaram e continuam a ajudar a manter números, de certa forma, controlados na região da ilha de São Luís. Agora, nossos olhos se voltam ao continente. O interior do Maranhão começa a sentir os efeitos da circulação desnecessária de alguns, principalmente aqueles que gostam de burlar a lei. Sabe o que muitos fizeram quando o lockdown na ilha foi determinado pela Justiça? Viajaram para o interior, levando a família e, junto, um pouco do vírus que tanto tem perturbado o mundo. Hoje, o interior do Maranhão já apresenta um crescimento muito maior que a ilha de São Luís. Os números estão aí para comprovar o que digo. Sobre números, vamos falar deles agora, mas não antes de eu dizer mais uma coisa. Hoje é feriado. Aproveite este dia, como muitas vezes você deve ter feito em feriados. Ficado em casa, descansando. Vou te dar outro motivo. Hoje é o Dia Mundial da Família. E quando chegar o dia 28 de julho, não reclame que não teve folga no feriado. Forçadamente, você já está folgando agora. Forçado por um vírus que tem feito um estrago. Fica a dica. Descanse hoje para produzir amanhã. Ou saia hoje e descanse em paz pela eternidade. Agora sim, vamos às informações. O Maranhão registrou 938 casos novos de coronavírus nesta quinta-feira. É um recorde para um único dia. Deste total, 368 estão na Grande Ilha e 570 nas demais regiões. O número de casos positivos ultrapassa a casa dos 10 mil. Vamos aos números? Pode colocar aqui na tela, são 10.739 casos confirmados no Maranhão, 6.472 pessoas em isolamento domiciliar, 2.591 pessoas recuperadas, 496 óbitos, 825 pessoas internadas em enfermaria, 355 internadas em UTI. São 10.097 casos descartados.
5.075 casos suspeitos. E aqui, antes de mudar de cartela, vamos fazer um parâmetro. Volta a cartela antes, e isso, 10.739 casos confirmados, 10.097 casos descartados. Temos uma proporção muito parecida. É preciso acreditar que podemos vencer esse vírus de forma muito fácil, respeitando as regras do isolamento domiciliar. É só ver os números para ver como é possível se conseguir isso. Agora sim, vamos à próxima cartela, mostrando a evolução do coronavírus no Maranhão. Percebam que a curva continua sendo crescente. Aqui, nesse período, ela foi um pouco mais ascendente, deu uma diminuída nos últimos dias, entre o dia 7 e até antes de ontem, estava uma faixa uma aceleração mais reduzida. No entanto, nesses últimos dias, a quarta e a quinta-feira, voltou a acelerar e cresceu rapidamente, passando de 9.112 na terça-feira para 9.801 na quarta-feira, e ontem fechamos com mais de 10.700 casos. Próximos números são referentes à evolução dos casos novos, segundo o data, né, a evolução por dia. Aqui nós tínhamos uma evolução seguindo razoavelmente um número considerável. No entanto, quando nós chegamos aqui no dia 7, tivemos 856 casos no único dia. Era o recorde para um único dia. Era por quê? Porque na data de ontem nós registramos 938 casos. Passa a ser o maior número de casos em um único dia. Seguindo em frente, vamos ver os próximos números que são referentes aos leitos de UTI, à ocupação de leitos de UTI. Aqui na capital, de 201, 193 estão ocupados. Uma taxa de 96,02% de ocupação, já voltou a crescer em comparação a ontem, quando nós tínhamos uma taxa abaixo de 90%. Leitos clínicos, de 531, nós temos 498 ocupados, uma taxa de ocupação de 93,79%. Já no interior do estado, de 105 leitos de UTI, temos 86 ocupados. A ocupação chega a mais de 80%, já começa a preocupar bastante no que se diz respeito a leitos de UTI no interior do estado. Leitos clínicos de 268, 134 estão ocupados. Exatamente metade dos leitos clínicos no interior estão ocupados. Friso novamente, no interior do estado começa a preocupar, porque ultrapassamos 80% do número de leitos de UTI ocupados. Já acende o sinal de alerta no que se refere a esses leitos no interior. Mudando agora a cartela, vemos a taxa de letalidade. E aí, aquilo que nós falávamos ontem e antes de ontem sobre a queda da taxa de letalidade, ela continua caindo. Já está no 11º dia de queda da taxa de letalidade. Fechamos o dia de ontem com 4,62 óbitos por dia, caindo proporcionalmente essa taxa de letalidade. E nós vamos explicar isso mostrando a próxima cartela, para que você tenha a noção exata. Desde o dia 3 de maio, a tendência tem sido de queda. Houveram alguns dias em que os números aumentaram, né, como depois aqui no dia 7, dia 8, que foi justamente o final de semana passado, tivemos 12 em cada um desses dias, mas a oscilação para menor no meio da semana acabou acontecendo mais. E muito importante, na data de ontem, dia 14 de maio de 2020, o Maranhão não registrou nenhum óbito por conta da Covid-19. É lógico que aqui não dá para vocês perceberem, está bem pequenininho, está bem apagado, nem eu mesmo consigo ler, mas eu posso dizer para vocês que esses números são passíveis de alteração. Eles podem ser alterados, mas no momento que nós temos é essa informação. Nenhum óbito foi registrado na data de ontem, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos avançando com o boletim Guará, que agora nós vamos falar sobre um tweet do governador Flávio Dino. Ele usou a rede social Twitter hoje e postou isso aqui,
Sobre o regime preventivo. 1. Ontem encerramos rodízio de veículos. 2. Hoje é feriado em todo o estado do Maranhão. Não é só a Ilha de São Luís não, gente. O interior também está valendo o feriado. Afinal de contas, é um feriado estadual. 3. Lockdown segue até domingo, na Ilha de São Luís. 4. Segunda volta ao decreto anterior, com rol mais amplo de atividades essenciais. E aqui eu quero explicar algumas coisas. Há a possibilidade de alguns estabelecimentos que não estavam funcionando na sua normalidade voltarem com algumas restrições. Esses estabelecimentos podem abrir as portas, mas com algumas restrições. Que estabelecimentos são esses? Ainda não foi muito bem esclarecido, mas há a possibilidade de alguns estabelecimentos comerciais já voltarem na próxima segunda-feira. E ponto 5, dia 20 haverá novo decreto para todo o estado. E aí fica a expectativa para o que irá trazer esse novo decreto. Se a volta à normalidade de mais alguns estabelecimentos aqui no estado, algumas empresas do ramo comercial, também do ramo industrial, saber o que vai acontecer. Agora, baseado nisso que o governador Flávio Dino, aí eu volto a falar sobre a questão dos casos. A gente citei agora há pouco e na abertura eu falei, fui bem claro, que agora no interior do estado os casos estão crescendo, enquanto que na ilha os casos estão diminuindo. Só para você ter uma ideia, aqui na ilha, até semana passada, semana retrasada, antes do lockdown, nós tínhamos 94% dos casos do novo coronavírus. São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Esses 4 municípios estavam juntos, tendo 94% dos casos do novo coronavírus. Hoje, na Ilha de São Luís, são apenas, não posso nem dizer apenas, porque ainda é um número considerável, mas reduziu para 56% dos casos do novo coronavírus no estado do Maranhão. A taxa dentro da Ilha de São Luís é de 56%. No entanto, no interior do estado, que nesse mesmo período, antes do lockdown, tinha menos de 10%, hoje nós já temos algo em torno de 44% de casos do novo coronavírus. Vejam como mudou esse quadro. A proporção mudou bastante. O lockdown decretado pelo governo do estado na Ilha de São Luís fez mudar todo o quadro referente ao coronavírus aqui no estado do Maranhão. Aumentou no interior, diminuiu na ilha. E eu vou até vou falar para vocês o que pode ter acontecido. Sabe o que muitas pessoas fizeram no dia em que o juiz determinou que o governo do estado decretasse lockdown na Ilha de São Luís? Muitas pessoas arrumaram suas bolsas, suas malas, pegaram BR, seguiram rumo ao continente, foram para o interior do estado. É aquilo que eu falei no início do programa. Não foram simplesmente as pessoas para o interior do estado, mas elas levaram junto com elas o vírus. Aquelas pessoas que estavam contaminadas, de repente assintomáticas, acabaram levando o vírus para o interior. O que nós estamos vendo? Uma explosão de casos em muitos municípios. Municípios que tinham 1 caso, 2 casos, e hoje em dia já está beirando 100, ultrapassando às vezes até isso. E essa proporção que eu falei agora há pouco, de 56% na Ilha de São Luís, 44% no interior, pode ser que hoje mesmo haja uma inversão. O interior pode passar em número de casos da Covid-19 ainda nesta sexta-feira. Hoje, dia 15 de maio, o governador Flávio Dino antecipou o feriado de adesão do Maranhão à independência como medida para prolongar o esvaziamento das cidades e assim diminuir a circulação de pessoas e veículos nas ruas e avenidas, principalmente da região metropolitana de São Luís.
Mas não foi isso que nossa equipe do Boletim Guará flagrou pela manhã. Veja algumas imagens que nossos cinegrafistas fizeram em alguns pontos específicos com barreiras. É importante destacar isso. Olha só, Avenida Jerônimo de Albuquerque, movimentação de veículos. Seria para não ter tantos veículos passando na avenida hoje. Mas, no entanto, os agentes de trânsito tiveram bastante trabalho, para exigir das pessoas aquela declaração, para saber se poderia circular ou não. Agora, a Avenida São Luís Rei de França. Você viu a imagem anterior aí? Os dois lados da avenida, carros indo e vindo numa normalidade. Eu não vou dizer que está normal, porque reduziu bastante a frota de veículos circulando pela Ilha de São Luís. Mas, para o que deveria ser, a exemplo do que nós vemos agora aí na Avenida Daniel de Latouche, poderia ter menos, para não causar esse pequeno engarrafamento, como nós vemos nas imagens. Agora as imagens já mostram até um grande engarrafamento, né? Para que não houvesse esse engarrafamento nas avenidas aqui da Ilha de São Luís. Eu, até o momento, ainda me pergunto, por que tanta gente tem ido às ruas? Será que tem tanta gente em serviço essencial aqui na Ilha de São Luís para estar essa movimentação de veículos, como a gente percebeu na manhã dessa sexta-feira? Fique em casa, nós voltamos já com o Boletim Guará. De volta com o Boletim Guará. Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh por mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa, nem ser titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente, você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda. É menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Nesse momento de isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a melhor forma de combater a disseminação do vírus é evitar espaços com aglomeração de pessoas e permanecer mais tempo em casa. Também é importante seguir algumas dicas sobre como utilizar a energia de forma segura para todos. Não fazer improvisos, como desencapar fios e conectá-los, nem utilizar fios emendados para ligar algum equipamento. Fios derretidos, pequenos choques e cheiro de queimado indicam problemas na instalação que precisam ser corrigidos imediatamente. A instalação elétrica da residência deve ser adequada à carga dos equipamentos que serão utilizados, com boas conexões e aterramento. A produção do Boletim Guará conversou com Francisco Ferreira, executivo de segurança da Equatorial Energia Maranhão, que deu mais dicas para você ter segurança em casa durante esse tempo de isolamento. Olá, estamos aqui para passar algumas dicas de segurança com a eletricidade. A primeira dica a ser passada é você manter as suas instalações elétricas dentro dos padrões técnicos, né? E tomar muito cuidado para não sobrecarregar essa instalação. Uma dica fácil para você identificar uma possível sobrecarga é quando começa a faltar tomadas para a quantidade de equipamentos que você está tentando ligar. É uma dica clara de que aquela instalação não está preparada para isso. A segunda dica está relacionada às áreas molhadas de casa.
né? Banheiro, cozinha, lavanderia. São áreas onde você tem que ter um cuidado maior, sempre estar calçado, nunca mexer em equipamentos elétricos com o corpo molhado, descalço, procurar sempre ter esses devidos cuidados. A terceira dica é sobre manutenção de equipamentos. Nunca faça manutenção de equipamentos elétricos com a tomada destes ligado na eletricidade. Você corre um grande risco de levar um choque. Cuidado também nesse período com as crianças, né? Nunca deixe crianças mexerem nas instalações elétricas, em equipamentos elétricos. Procure você mesmo fazer, ligar, desligar equipamentos. Evite deixar que as crianças mexam. As tomadas que não têm equipamentos ligados, sempre tampadas com aqueles plugs de proteção para evitar um contato acidental. Essa é a nossa dica do dia, ok? Vamos ao intervalo, não sai de casa porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. E como você pode perceber, terceiro bloco, estou sozinho, Laércio Júnior não está comigo, mas na segunda-feira nós vamos trazer uma reportagem bem completinha sobre o que os clubes estão fazendo, o que pode acontecer no possível retorno do futebol. Agora falando sobre responsabilidade social, a empresa BRK Ambiental, responsável pelos serviços de água e esgoto em Paços do Lumiar e São José de Ribamar, adquiriu 20 mil máscaras N95. O equipamento foi doado e dividido entre os municípios atendidos no estado do Maranhão e totaliza um investimento da ordem de R$ 288 mil. As máscaras N95, mais resistentes que as cirúrgicas, são indispensáveis para ajudar a conter a transmissão do novo coronavírus, que pode ocorrer pelo ar ou por contato pessoal e com secreções contaminadas como gotículas de saliva, espirro e tosse. José Mário Ribeiro, diretor da BRK Ambiental no Maranhão, falou com o Boletim Guará sobre as doações do material de EPI. Estamos aqui vindo para trazer uma notícia que estamos trazendo 20 mil máscaras para doação nos municípios de São José de Ribamar e Paços do Lumiar e também para o estado do Maranhão. A BRK Ambiental, sensível a esse momento que todos estão vivendo de pandemia, resolvemos fazer essa doação para preparar a área de saúde dos municípios, né, com os EPIs adequados para a proteção dos mesmos, né. A BRK reafirma com essa doação que está junto do estado e do município nesse combate a essa pandemia, né, e reforçando mais uma vez que nossas equipes estão focadas para garantir o abastecimento de água da população como principal agente de combate a essa pandemia, o coronavírus. Semana passou rapidinho, né, gente? O Boletim Guará fica por aqui, volta na segunda-feira. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. E a notícia do momento é: o ministro da Saúde, Nelson Teich, caiu. Mais notícias do Maranhão você acompanha no Jornal da Guará e também ao longo da nossa programação. Aproveite bem os seus dias. Aproveite para descansar, sem excesso, obedeça as regras do lockdown. Boa tarde, ótimo final de semana. Já sabem, fique em casa. Paz e bem a todos.